Hoje tem o galão da massa em campo, Cláudio Rezende, para se recuperar, ainda com uma resposta muito forte da arquibancada, né, Cláudio? Uma procura muito pequena pelos ingressos, poderemos ter o menor público da história da Arena MRV. Quero saber se o Galo e a sua diretoria prepararam alguma promoção para tentar aí na última hora levar a galera pro jogo, mas a bronca é grande na arquibancada. A resposta tem que ser dada no campo de jogo. Como está o Atlético? Como está sendo preparado o jogo? Ô Galo, hoje é dia de vencer, para sair da zona do rebaixamento, para virar essa maré. Então, Galo, galão da massa, pra cima deles, Galo! Cláudio Rezende, como está o Barba Domingues? Domingo ele pagou geral na entrevista, diz que quem não corre não joga. Vai mudar, vai mexer o time pra hoje à noite? Me conta tudo. A preparação atleticana, sou mais Galo, hein? Tô botando fé pra virar essa maré hoje, viu, Cláudio? Um abraço, boa tarde. Chega mais, abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no Rádio Esportes. Hoje é dia de reação para o Atlético na sua casa, na Arena MRV, dia de estreia do Barba Domingues na casa do Galo. Ele já esteve no dia da apresentação, mas não teve ainda esse privilégio, né, de comandar o time na casa do Atlético, no estádio do clube, para esse jogo de logo mais, Thiago. Realmente a procura segue baixa de ingressos para a torcida atleticana e desta vez a diretoria não vai fazer nenhuma ação promocional de última hora. Ano passado, principalmente, o Galo estava usando o artifício ali dos vouchers para torcedor na véspera do jogo. O que não vai acontecer desta vez, a parcial de agora do Atlético, 6.200 ingressos vendidos para o jogo. O menor público da Arena MRV até aqui, Thiago, foi no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, um jogo entre Galo e Palmeiras, 34ª rodada. Tivemos na Arena 13.878 presentes. Então, para chegar nesse público aí, ainda vai ter que vender ingressos, muitos ingressos à tarde agora. Senão, teremos sim o menor público da Arena MRV. Esse ano, o menor público foi no jogo Galo e Remo, com 18.321 presentes. Então, hoje um público baixo, Thiago, mas do lado de dentro do campo, o Barba Domingues, ele, na segunda-feira, já deu aquele chacoalhão na turma, junto com o Paulo Brax. Eles foram lá numa reunião de cobrança com o elenco. O time precisa render mais, Thiago. Esse é o caminho, né, pro Atlético vencer no Campeonato Brasileiro e se afastar ali da zona do rebaixamento. Hoje pega um time numa situação parecida de tabela, que é o Inter. São dois gigantes do futebol brasileiro, mas que estão mal. Perderam os estaduais também no fim de semana, as finais para Cruzeiro e para o Grêmio. Então hoje o jogo de pressão para ambos os lados. Do lado do Galo tem uma pressão maior porque é jogo dentro de casa, né? Nos seus domínios, para ganhar como mandante. Até aqui foram 2 empates no Brasileiro, né, Thiago? Contra o Palmeiras e também contra o Remo, naquele jogo lá que o Galo quase perdeu, né? Na despedida do Sampaoli, depois ali ele foi demitido. Mas para hoje, Thiago, além da mudança de atitude que quer o treinador, o Barba Domingues, eu estou projetando mudanças em todos os setores, viu? Na defesa, na lateral direita, o Natanael está suspenso, foi expulso na última rodada contra o Grêmio, aí é uma mudança certa. O Preciado deve ser o escolhido, até porque não tem muito para onde correr, né? Deve colocar o Preciado por ali. O restante, Thiago, não acho que vai mudar. Juan, ao lado do Vitor Hugo e o Renan Lodge. Agora o meio campo, sem o Cissé e sem o Maicon, deve pintar chance pro Tomás Pérez. Eu chamo a atenção, quem tá no YouTube, Thiago, a postagem do Tomás Pérez. Ele fez uma repostagem, na verdade, do jogo do Galo. Ele colocou lá em cima aquela ampulheta ali do tempo e depois colocou lá aquela coisa do muque, né, de força. Ou seja, tá esperando, então pode ser que apareça a chance pro Tomás Pérez hoje. Já foi um questionamento para o treinador no fim de semana. Por que ele não entrou no lugar do Cissé e foi o Igor Gomes? Então, pode ser o Tomás Pérez por ali. E lá no ataque, eu tô apostando, Thiago, em Cassierra, Coelho. Eu deixo uma dúvida se o Cassierra vai no lugar do Hulk ou se pode ser ali, junto com o Hulk e Coelho, um trio ofensivo. Se não tiver o Hulk, eu acho que o Scarpa entra
Não creio pra hoje em Dudu, em Bernard e em Igor Gomes. Esses 3 aí, pra mim, hoje não começam jogando, viu, Thiago? Não é possível, né, Cláudio? Não é possível. Ô, Barba! Não é possível, né? Esses 3 aí... se dedicam, né? Ninguém pode falar que os caras não tentam, mas não tá rolando, não tá ornando, não tá fluindo. Deixa eu trazer meus comentaristas pra roda, Nath Fiuza e o Vinícius Andrade. Ô, Vini, começando com você, eu acho que para além da mudança de peças que o Barba vai fazer, e nós já falamos isso sobre o Atlético muitas vezes, tem que ter uma mudança de postura também, né? A turma tem que querer mais dentro de campo aí, ô Vinícius. O que você espera do jogo hoje contra o Internacional? 2 times na zona do rebaixamento. O Inter também vem de derrota no Campeonato Gaúcho. Já vamos ter informações com o Rubens Júnior sobre o Internacional, mas tem que dar uma resposta ao Galo hoje na Arena MRV com esse público muito pequeno. Aliás, e o Vini, até antes da sua análise, dá os parabéns aqui ao Atlético, ao Domênico Bering, à equipe de comunicação, o Rivelli, por não esconder a realidade. Estão divulgando as parciais. Ruim? Horrível o número de ingressos, muito ruim, muito, né, muito baixo, mas que bom, tá sendo transparente o clube, mostrando a verdade, ó, vendeu isso aí, é o que tem e estão divulgando, não estão escondendo pra debaixo do tapete, tentando maquiar número, nada disso, realidade, parabéns ao Atlético, é isso que o torcedor espera, transparência como um todo na gestão, então a comunicação tá aí divulgando, tá fraca a venda de ingressos, é a verdade, é a realidade e os números estão expostos, e aí Vini, é hora da turma também dar uma resposta em campo, não, Vini? Thiago, o número é ruim de ingressos vendidos não por culpa da torcida, mas por total responsabilidade do clube, do time, da falta de resposta em campo. O Atlético, na Arena MRV esse ano, ele só ganhou do Cruzeiro. Ele não ganhou de mais ninguém. No Campeonato Brasileiro, teve aquele empate muito frustrante contra o Remo. No Campeonato Mineiro, passou aperto, empatou com o Atlético, empatou com Tombense, empatou com o América. Então a torcida apoiou, a torcida foi muitas vezes e ela não viu a resposta em campo. E então eu não vou ficar aqui pedindo torcedor para ir no jogo de hoje. Tem que ir, tem que apoiar. Quem quiser ir, que vá, tem todo o direito, e aí vai apoiar o time, mas também aquele torcedor que nesse momento perdeu a paciência, também está no seu direito, é totalmente compreensível. A resposta tem que vir nessa mudança de atitude. O Thiago, é inadmissível que o segundo treinador chegue e fale assim que tá faltando competitividade, que tá faltando o time correr mais, porque o Sampaoli já tinha batido nessa tecla também. Agora o Eduardo Domingues, no segundo jogo dele, ele já tem esse diagnóstico. Se eu sou jogador, eu fico envergonhado. Eu tô muito curioso para saber qual vai ser a resposta desses jogadores. Vão ficar de birra com o técnico de novo ou vão de fato dar uma resposta positiva ou vão competir mais? Porque se a gente pegar só de nome, só de currículo, o Atlético tem um bom time. Se a gente imaginasse aí um quarteto com Bernard, Scarpa, Dudu e Hulk, é um quarteto de respeito, mas muito pelo que eles já fizeram do que pelo que eles estão fazendo. Então, eu acho que o Barba Domingues ele tem carta branca hoje para fazer o que ele quiser. A única coisa que eu não aceito, que eu iria criticá-lo, seria se ele mantivesse o time, continuar na mesmice. E ele já deu um recado que vai mexer no time. Então, cara, se ele tirar o Hulk, se ele tirar o Dudu, se ele tirar o Scarpa, qualquer um desses, eu não vou ficar aqui pegando no pé do treinador. Porque com esses caras o Atlético não tá rendendo. Então precisa de um fato novo. Significa que vai mudar da água pro vinho? Não sei. Mas a gente precisa pelo menos ter o benefício da dúvida, de que com mudanças de peças o Atlético pode ser diferente. A vitória hoje, Thiagão, é inegociável. O Inter vive um momento muito delicado também. São 2 times muito pressionados. Mas se o Atlético quiser respirar um pouquinho, ter um pouquinho de paz e resgatar de novo a torcida, ele precisa vencer hoje de qualquer jeito. Você usou um termo que eu concordo, viu, Vini? Inegociável. Hoje é inegociável. A gente costuma usar muito o termo obrigação, né? Tem que vencer. E aí obrigação sempre, né? Dentro de casa tem que ganhar. Mas hoje, meu amigo, na condição do Galo, o Atlético tem que vencer. Nath Fiuza, pra isso, o Barba pode e deve mexer no time. Sua expectativa pro jogão de hoje entre Atlético e Inter. 2 camisas pesadíssimas do nosso futebol, hein, Nath?
duas camisas pesadíssimas e dois times extremamente pressionados, né? O Inter também perdeu a final do estadual no último final de semana, foi goleado no primeiro jogo pro Grêmio, né? 3-0, isso tem um impacto na confiança, na moral do time e precisa da vitória urgentemente, assim como o Atlético, porque são dois times brigando na zona do rebaixamento. Eu acho que esses ingredientes, esses motivos que acabei de citar, fazem com que a gente tenha a expectativa de um jogo aberto, porque ninguém pode ficar esperando demais o adversário, acho que ninguém pode se contentar que seja com um pontinho, ainda que o Internacional esteja jogando na condição de visitante. Então estou esperando um jogo mais aberto, de duas equipes com fome, com vontade dentro do campo, e óbvio que isso do lado do Atlético, por ser o mandante, tem que ser ainda maior. É inadmissível hoje ver um time apático dentro do campo, ver um time que não esteja correndo, que não esteja lutando, também sem a bola, um time com mais pegada, com uma recomposição mais rápida, com uma transição pro ataque mais rápida também. É um Atlético que, com o Eduardo Domingues, ainda não fez gols, né? Então é um time que tem tido dificuldades, contra o América criou muito pouco, contra o Cruzeiro no último final de semana, menos ainda. Eu acho que o Eduardo Domingues, ele tá no direito dele de fazer as mudanças. Dudu foi mal, o Hulk também não fez um grande jogo, Bernard, Igor Gomes, a turma toda tá devendo. Então se ele escolher hoje começar com outros atletas, eu acho que ele tá no direito dele. Eu acho que o Scarpa tem que ser titular desse time. Eu acho que, especialmente sobre o Scarpa, deve ter algo no dia a dia, porque o Scarpa teve dificuldade de ser titular também com o Sampaoli. Então, talvez esteja faltando aquele algo mais, mas em termos técnicos, eu acho que o Scarpa tem que ser titular hoje, até por essa dificuldade que o Atlético tem demonstrado de criar, e a gente sabe que o Scarpa é um jogador muito inteligente. Agora, se ele mudar muito no time, vamos ver o quanto de autonomia ele tem e qual vai ser a resposta dos atletas com relação a alguns irem para o banco, né? E aí vamos ver também qual que vai ser a postura. Hoje precisa ser um Atlético com fome, intenso, ligado, competindo, que eu acho que isso é o principal para trazer também o torcedor de volta, né? Porque é um jogo dentro de casa, de Brasileirão, né? Contra o Internacional, um grande adversário. Você ter aí menos de 10 mil pessoas presentes no campo é um remédio, ou melhor, assim, é um diagnóstico muito claro do quanto a torcida tá sem confiança nesse time, né, Thiago? O Vini disse que não ia pedir pra torcida que entende quem fica de fora, eu também entendo, mas eu também peço, bora lá, Massa! O clube precisa do apoio também na dificuldade. Mas os jogadores não merecem, mas o Atlético não tá fazendo por onde, mas é na hora, a Massa sempre se caracterizou por isso, na dificuldade tá junto, na dificuldade abraçar o Galo. Então, se você puder, claro, se você tem condição de comprar o ingresso, se pode ir ao jogo, mas eu tô pé da vida, vai lá, dá uma força pro Atlético. O Galo precisa do seu apoio hoje na arquibancada. 12:32, quero mais uma do Galo, né? O Atlético com um compromisso importante hoje contra o Internacional. Vamos lá, Thiago, você falou de ingresso aí, tem ingressos promocionais para o torcedor no setor Internorte, para todas as categorias de sócios, R$ 29,90 é o preço aí para esse setor da Arena MRV. Então, quem está sem grana, tem essa possibilidade de ir para o jogo setor Internorte. Tem muita gente que pergunta, Thiago, questão de criança, idade que não paga, tem que pagar, né? Por conta até de seguro do jogo, né? Não tem ninguém, mesmo criança de colo, não entra de graça em jogos de futebol, mas de qualquer forma tem ingresso aí à venda para o torcedor atleticano para hoje, repito, a partir de R$ 29,90. No campinho, ô Thiago Reis, que a gente está projetando aí, eu estou projetando de 4 a 5 mudanças. Everson, Preciado, na lateral direita, já é uma mudança. Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge. Ali no meio campo, Alan Franco mantido. Mas o Tomás Pérez pode entrar, seria outra mudança. E o Vitor Hugo. Lá na frente, Coelho, para mim deve jogar o Coelho, aí seria outra mudança. Tô colocando ali Dudu ou Coelho, mas tô mais para Coelho. Hulk ou Scarpa, se for Scarpa é mais uma mudança, né, porque não começou o clássico. E o Cassierra. Hoje deve ter a chance aí o Cassierra de começar jogando, até porque, né, Thiago? Essa turma aí, Cassierra, Minda, tem que jogar, né? A gente nem viu muito desses jogadores. Então, pelo menos o Cassierra, que é um atleta mais experiente, veio do Zenit da Rússia, é um jogador que a tendência é forte que comece jogando hoje até pro Barba vê-lo em ação em um jogo começando, e pra torcida e pra imprensa também ter uma análise maior desse jogador, né, Thiago?
Faz sentido, né, Cláudio? É hora de começar a encaixar esse time do Galo. Aliás, tá passando da hora. E o Internacional? Colorado Gaúcho, hoje não, hein, Inter? Hoje não, Inter! Como vem o Internacional, adversário do Galo, também na zona do rebaixamento do Brasileirão, Rubens Júnior. Um abraço pra você, Thiago. Confirmando o meio-dia com 41 minutos, a situação do Internacional é feia no Campeonato Brasileiro. Até então, não teve nenhum resultado positivo, 2 empates, né, contra aí o Flamengo e também contra o Remo. Teve derrota pro Furacão também contra o Palmeiras, 18º colocado, perde o Campeonato Gaúcho para o arquirrival, perdeu o primeiro jogo por 3-0 e empatou em casa e tenta a recuperação. O time do técnico conhecido aqui no futebol mineiro, o técnico uruguaio, o Pesolano. Pro jogo ele tem a volta do Bernabé, que cumpriu suspensão. O técnico também tem a opção do Matheus Bahia, do Kaique, que não estavam inscritos no Campeonato Gaúcho. Assim, um provável time para esta noite, tendo o uruguaio Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé, Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick, o colombiano Carboneiro e o Borré, também colombiano, 30 anos, com a sua experiência para tentar mudar a situação, e o técnico Pesolano já começa a ficar na corda bamba, Thiago. Boa, valeu, Rubens Júnior, obrigado pelas informações. Quero o Olê Marquês, também para trazer a sua análise, sua expectativa para hoje, com a torcida na bronca, né, Marques? Essa possibilidade aí de menor público na história da Arena MRV e o time pressionado. Tá na hora de dar uma resposta, hein, ídolo? Olê Marquês, ídolo da massa conosco aqui no Rádio Esportes. Fala aí, Marquês. Fala, Thiago, saudações. Meu velho, quinta rodada hoje do Campeonato Brasileiro, Atlético recebe o Inter. Na verdade, as duas equipes, né, Thiago, vindo de ressacas negativas do final de semana, né? As duas perderam para os seus tradicionais rivais as finais dos seus regionais. E a grande verdade, Thiago, que as duas equipes estão neste momento, embora estejamos apenas em março, flertando com uma possibilidade de crise. Quem perder esse jogo já está ali, poxa, sob olhares desconfiados de torcida, de imprensa, né? Que querem, acima de tudo, ver respostas positivas, né? Dessas duas equipes, são muito tradicionais do futebol brasileiro. Imagina você, no clássico contra o Cruzeiro, o Atlético não deu uma finalização certa no gol sequer, Thiago. O goleiro adversário sequer fez uma defesa. Isso é muito pouco. Isso mostra uma equipe que teve pouco compromisso com a vitória. É inadmissível, né? Um time, um clube do tamanho do Atlético, com as suas tradições, com a sua torcida apaixonada, você passar 90 minutos sem incomodar o adversário. Eu fiquei incomodado, né? Tenho certeza que a massa também, ela tá respondendo hoje na arquibancada, Thiago. Até ontem, apenas 4.000 ingressos vendidos. A ideia que se passa é que esse time não se identifica com o seu torcedor e vice-versa. O que se precisa ter para jogar num clube com as tradições do Atlético, né? O que se exige? Jogadores que corram, né? Que compitam mais dentro do campo, que se esforce, que quando tivessem a bola, brigue para recuperá-la, né? Que ataque, que agrida o adversário, principalmente jogando em casa, que seja dessa forma. Agora, Thiago, neste momento, você, nós não temos a cara de pau, Thiago, de convocar torcedor. Agora, é de dentro para fora que esse chamado tem que acontecer. São as boas atuações, é o compromisso dentro do campo, é se esforçando e correndo que eu vou resgatar novamente o torcedor atleticano para caminhar junto. Tem que ser dessa forma, meu velho. Algumas dificuldades hoje na escalação, o Atlético está sem volantes, né? Pode ser que se promova a estreia do Tomás Pérez, um jovem argentino, e eu acho que tem que colocar, tem que oportunizar os garotos, tem que mudar a energia, tem que trazer fatos novos para essa equipe, tem que trocar peças para a gente ver um Atlético de uma cara diferente, Thiago. O Barba tem autonomia, chegou para isso, né? Com status para fazer as mudanças necessárias que essa equipe precisa para a sequência. Tomara que seja assim, né? Tomara que, de fato, hoje a gente já vê um Atlético novo, um Atlético diferente, um pouco mais com a cara do seu treinador, que ele tome as decisões certas, que elas sejam assertivas, pra gente ver logo mais à noite um Atlético que seja mais comprometido com a vitória.
15, 16 jogos, apenas 3 vitórias na temporada. Isso é muito pouco. Quem pode mudar esse retrospecto, quem pode mudar a cara novamente deste Atlético, são os atletas dentro do campo. Que eles se comprometam para trazer novamente esse torcedor que está desconfiado e com razão. Thiago, mais tarde estaremos todos lá, amigo. Forte abraço. Outro Olê Marquês, hein? Vai estar também na transmissão, claro, a Itatiaia com todo o seu primeiro time do rádio na Arena MRV. Agora, você que vai ao estádio, né? Lembrando, tem o copo oficial, o copo do Galo. Chegou no estádio, compre o copo oficial do jogo para ter uma lembrança especial desse duelo entre Atlético e Internacional, copo oficial do Galo. O Atlético tem parte nisso, vai levar um percentual do dinheiro arrecadado. É o copo oficial do jogo, o copo do Galo. E você, empreendedor? Então é isso, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses esportes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso daí, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Pessoal, não esquece de deixar aí nos comentários, né? O quanto que vocês acham que vai ser o jogo de hoje do Galo contra o Internacional, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!